sair daqui com lição de casa. O que é a lição de casa? Entender que a evolução da gestão, ela é um processo, né? E ela é um processo que não para, porque o mercado também é dinâmico, o mercado também se transforma, e ele exige que o gestor, que ele montar hoje um processo e ele sentar em cima desse processo nos próximos anos, ele daqui a pouco aquele processo não serve mais. Então ele tem que estar continuamente sendo revisitado aí dentro das nossas instituições de ensino, diante do dinamismo que nós temos hoje. Então nós vamos fazer esse bate-papo, eu pretendo deixar no final um espaço para perguntas, para a gente tirar dúvidas, porque muitas vezes, até porque a gente está mal acostumado no mercado de educação, a gente entra num momento como esse, fazendo aquela pergunta assim, quanto é que o pessoal está dando aí de reajuste? Começamos mal. Eu falo que uma escola que trabalha com a consultoria apoio estratégico, que é uma consultoria que sempre tenta levar além, essa é a pior pergunta que você pode nos fazer, tá? Então nós vamos conversar sobre como você ter um domínio de uma técnica que é importantíssima e que hoje é fundamental. Eu sei que a escola particular, vamos falar assim, que no plano financeiro, elas até já melhoraram muito do que nós temos de 15 anos para cá, na preocupação de perceber que o olhar financeiro é importante, mas ela ainda é algo que as pessoas pouco gostam, né? Ou às vezes você tem uma pessoa que gosta, porque ela está na função administrativa financeira, mas ela não consegue fazer com que os outros elementos da organização da instituição de ensino percebam também a importância. E você acaba tendo choques dentro da instituição. Então hoje, primeira coisa que eu acho que é importante para todos nós é que os nossos colaboradores principais, aqueles que estão ligados em funções estratégicas, seja uma pessoa da secretaria, do recursos humanos, do pedagógico, a coordenação, eles também tenham acessos a alguns indicadores financeiros para que eles entendam que as coisas caminham junto. Eu sempre comparo assim, o pedagógico sempre vai ser o coração da escola, nós sabemos disso, não tem problema nenhum. Mas a gestão, o financeiro, ela é o cérebro. Ok, coração sem cérebro hoje faz bobagem na educação. Mas cérebro também sem coração também faz bobagem. Então eles caminham juntos. Então como eu posso ter, por exemplo, muitas vezes um pedagógico que ele não sabe mínimos dados financeiros, que é muito fácil pedir, né? Vamos contratar mais gente, vamos fazer, vamos investir. Ok, mas dentro de um plano financeiro, de um plano administrativo, que caminha junto com a entrega do produto. Lembra? A educação, ela está entregando um produto para essas famílias, de uma expectativa que essa família tem. Esse produto, naturalmente, tem um custo, ela tem um preço para ela ser elaborada. E tem uma equação que a gente pergunta assim, o quanto esta família está disposta também a pagar por esta entrega, tá? Então, uma coisa que é fundamental nessa nossa conversa, que a gente não confunda reajuste com precificação. São coisas diferentes. A precificação, ela é um processo que você vai definir qual é o valor que vai ser cobrado pelo seu produto, pelo meu tempo integral, pela minha educação infantil, pelo meu anos finais, pelos anos iniciais, pelo médio, ok. Então ali eu vou definir, olha, esse meu produto, para que ele se pague, né, ele tem um custo, e tem um resultado que eu preciso atingir. Isso é precificação. Reajuste de mensalidade é justamente você pegar um produto que foi contratado, né? Você já foi contratado por aquela família e você vai fazer o quê? As compensações naturais, seja por inflação, elevações de mercado, desvalorização da moeda, aumento dos custos que você tem. Então você vai propor um reajuste. Isso é interessante porque as escolas confundem o seguinte, ela quer fazer um reajuste muitas vezes para equacionar fraquezas que ela tem dentro da instituição que deixam buracos financeiros. Só que não serve para isso o reajuste, porque você simplesmente tira a posição de mercado da escola. Lembra que você tem um elemento chave
que aliás eu sempre falo isso, quem é antigo aqui na Oi, muitos de vocês têm consultoria aqui conosco há 10, 12, 14 anos, que estão nessa sala, tem muitos da velha guarda aqui, já ouviram falar muito uma frase que antes a gente calculava preço de mensalidade daquele jeito clássico, né? Que é custo mais lucro igual preço. Então quem definia era a empresa. Qual é o custo, quanto eu quero ganhar, qual é o preço. Hoje no mercado da educação, o preço, quem determina é o mercado. Menos custo, resta para dar lucro. Acabou. Quem define é justamente o público que está disposto ou não a pagar por aquele determinado produto. É ele que define o teu preço. Isso é fundamental. Porque a gente sai por não, vamos dar reajuste também. Calma, será que o público está disposto a pagar pelo que você quer cobrar? Lembre-se, é uma das células que sempre vai ter que ser a guia mestra para definição de reajuste e de preço. É eu sempre me perguntar qual é a expectativa desse público e o quanto ele está disposto a pagar por um determinado produto ou serviço. É daí para baixo, é daí que eu vou tirar então o custo e vou ver se dá lucro. Aí mas não está dando lucro, então eu tenho que tirar do custo, porque a família talvez não vai estar disposta a pagar mais por aquilo. Existe hoje uma competição de mercado. Se não tivesse competição, eu sou a única escola do meu bairro, eu cobro o que eu quiser. E quem quer, quer, e não quer, tchau. Mas não é esse o caso. Existe um equilíbrio entre competidores. Todos vocês têm inúmeras concorrências, não é só uma, é 2, é 3, é 10, é 15, é 20 concorrentes que você tem no entorno. Então isso acaba mediando isso. Agora aqui já tem um ponto importante na sua definição de preço. Nós, gestores escolares, precisamos continuamente nos questionar se houve ou não mudança do perfil do público, da expectativa do público, para que eu adeque o meu produto. Porque muda o perfil do público e a gente nem nota. Num prazo médio de 5 anos a 7 anos, em média 30% de uma população migra. Então essas pessoas que vieram, qual é a expectativa delas? E vamos tirar da cabeça que expectativa sempre significa aumentar custos. Significa muitas vezes substituir custos. Às vezes um produto que você colocou em um determinado momento não é mais significativo. Ele pode ser substituído por uma outra coisa que atenda melhor um determinado momento que nós estamos vivendo. Então, coloque sempre essa pergunta. Porque olha o que pode acontecer com você. Dentro do seu bairro, do seu raio de captação médio das escolas particulares, que é de 4 e algumas, por N motivos, 6 quilômetros, você tem inúmeros públicos lá dentro. Então você pode ter um produto para vários públicos diferentes, tanto que não são todas as escolas do seu bairro que competem com você. Né? Algumas estão atendendo uma classe média baixa, uma classe baixa, uma classe média, uma classe alta. São variáveis perfis de públicos que você tem ali. Só que você, se simplesmente ficar dando reajuste, sem você pensar outras variáveis, você, sem notar, desloca a tua mensalidade para um outro público que já não tem a mesma expectativa. E aí a conta não fecha mais. Quer ver um exemplo? Quantas escolas, no desespero de outras crises no Brasil, não saíram dando descontos astronômicos? Ou seja, se eu dei desconto astronômico, eu posicionei a mensalidade para um outro público. E acabou pegando um público que não era o seu. E que acabou dando enormes conflitos dentro da instituição. Porque é natural, você tem um perfil de um público que tem uma expectativa. Aí eu baixo a mensalidade com tudo, por desconto, por desespero, eu pego um outro público e aí o pedagógico não aguenta os problemas, é pipocando problema de todo jeito, de todo tipo, aumento da inadimplência, que às vezes era um público também, mesmo assim não podia pagar aquele valor. Então, muito cuidado, porque reajuste sem você estar analisando sempre a necessidade de um público, você desloca o teu produto dentro do teu bairro. Então hoje nós temos casos de escolas que estão sendo reestruturadas pelo apoio, porque ela tem uma mensalidade para um determinado público, por exemplo, classe A, mas o produto dela
aquele público de classe A espera muito mais. Aquilo é um feijão com arroz. E a escola fala assim, poxa, mas a minha educação é tão boa. Ela é. Mas para quem pode pagar aquele valor, isso que você está oferecendo é o mínimo. Não é um diferencial. Você percebeu? O seu mesmo produto que você tem hoje, para um público, ele tem diferencial. Para outro, ele é o básico. Por isso que eu tenho que ter cuidado na movimentação dessa mensalidade, porque daqui a pouco eu não entendo o que está acontecendo mais com o produto. Então isso acontece inúmeras vezes. Bom, vamos um pouco mais para a prática. Preciso pensar o reajuste do meu produto, etc. O reajuste da mensalidade, ela sempre é um equilíbrio entre o olhar do passado e uma projeção de futuro. Então vamos lá. Então sempre o gestor ele vai ter que refletir o passado e o futuro. Por que o passado? Vamos começar, só rapidamente eu falo do futuro, mas eu quero falar primeiro do passado. Porque administrar uma empresa, administrar uma escola, é um exercício de futurologia. Nós estamos aqui hoje imaginando como vai estar o Brasil o ano que vem. Mas pode ser que dá ruim, né? Mas quando o jovem, tio, deu ruim. Pode ser que dá ruim. Tudo bem. Então aí o ano que vem a gente vai ter que olhar e fazer uma correção do passado. Então por isso que eu falei que primeiro você olha o passado e fala, deu certo o reajuste do ano passado? Porque pode ser que eu exagerei. Nenhum mantenedor pensa nisso, que às vezes eu exagerei o ano passado. Se eu tenho um controle financeiro bom da minha escola, às vezes eu falo, puxa, eu joguei um pouquinho, foi bom, sobrou até um pouquinho mais de dinheiro aqui, maravilha, mas eu percebi que a competição ficou dura. Eu fui lá verificar o meu time de captação e eu percebi que a gente teve muita dificuldade de conversão esse ano. Então legal, eu até acertei o reajuste, mas quando eu coloquei muito, né, o caixa ficou legal, mas eu estou sofrendo para captar alunos muito mais do que eu sofri. Então você olha o passado e corrige, não só para mais, mas muitas vezes para menos. E eu nunca vejo uma escola corrigir para menos, só quando dá desespero. Ela sempre joga para mais. Aí quando bate o desespero, ai meu Deus, esse ano eu não vou dar reajuste, começa a dar um desespero, está errado. Então eu olho o passado e vou corrigir para cima ou para baixo se eu errei ou não. E aí eu projeto o futuro. Por isso que todo ano, olho o passado, projeto o futuro. Então, diante desse cenário, as primeiras perguntas que uma escola particular geralmente faz e não deveria, são perguntas do tipo, e aí, como que está o reajuste esse ano? Como é que está a concorrência? Claro que essas perguntas são importantes, mas elas não deveriam ser as primeiras. Nós não podemos mais, na competição que nós temos da escola particular, fazer o que eu chamo de gestão pela concorrência. Gestão pela concorrência é assim, o que ele fez para eu fazer? Não, concorrente a gente monitora, correto, eu monitoro o que o concorrente está fazendo. Mas eu tenho controle sobre os meus números, eu tenho controle sobre a gestão para que eu determine o que eu vou fazer. Eu não dependo esperar quanto o concorrente vai dar de reajuste para dizer o que eu vou dar. O que eu vou dar está pensado, está precificado da maneira correta, eu sei o que vai atender o meu público. E ele que lute, ou passa nesse pico, que uma hora ele vai quebrar a cara, porque ele não sabe o que está acontecendo da minha escola, ou ele que mude os planos dele, mas a minha gestão não depende do concorrente. O concorrente nós vamos monitorar, mas não que nós vamos ficar seguindo o que ele faz, ou a gente quebra junto, né? E não é o que a gente quer. Então, quem segue somente o caminho dos outros, não segue o seu. Eu falo sempre que o resumo vai ser uma cópia ruim, que a gente quer viver a vida do outro, fazer o que o outro está fazendo, mas eu não sei como é a escola interna do outro, as dívidas do outro, os problemas do outro, e se ele está acertando ou errando. Então, não comecem por esse tipo de pergunta. Então, nós temos alguns pensamentos que são muito paralisantes da gente mergulhar no financeiro como deveria, né? A gente fica, mas o meu concorrente fica esperando eu dar um reajuste para fazer o dele. Problema dele. Eu tenho a minha vida e o meu controle. Eu quero saber antes, Ivan, o que o outro vai dar para soltar o meu reajuste. Está errado. Está errado. Você tem a tua estratégia, você tem controle da tua escola, né? O que nós precisamos,
Eu acho engraçado, tem uma escola que falou para mim essa semana assim, não, Ivan, mas eu tenho algumas bases sólidas para definir meu reajuste. Eu perguntei, quais são essas bases? São estudos teus? Ela falou, não, são grupos de WhatsApp de mantenedores. Então ele fica lá perguntando, quanto que você vai dar? Eu acho que eu vou dar 9, eu acho que eu vou dar 10, eu acho que eu vou dar 8. E ele usa isso como base para definir o reajuste dele. Olha que gestão frágil de um tema tão importante quanto o reajuste, que eu posso deslocar a tua escola de um público e prejudicar a escola. Nós temos muitas escolas atendidas hoje pelo apoio, muitas mesmo, que a mensalidade está fora da competição, ou ela é a mais cara da região. Aí a gente pergunta assim, como que isso aconteceu? Eles não sabem responder, porque a escola tem 20 anos, tem 30 anos, tem 40 anos, ele não sabe responder o porquê. Aí a gente vai estudar história, você vai ver que 5, 6 anos, nem precisa disso, 3, 4 anos, que ele deu um reajuste fora de mercado, a mensalidade dele está 20% mais cara. Porque um ano ele deu 10, o mercado dele deu 7. No outro ele deu 9,5, o mercado deu 6. É 3% em cima de 3%, daqui a pouco virou 20%. E ele nem sabe o que atingiu ele na história. Porque ele foi assim, o pessoal está dando em média 10. Aí ele sai dando. Quem é o pessoal? Quem ele ouviu? Né? E não necessariamente são estudos sérios que você tem, porque a tua vida ela é única. Muito bem. Então você tem essa preocupação muito grande. Então a gente precisa ter muita calma na definição do reajuste. Então, qual que é a chave? Você ter primeiro informações de qualidade para sua tomada de decisão. Né? Vamos olhar então primeiro o passado, que eu falei que reajuste é olhar de passado e depois projeção de futuro. Vamos falar um pouquinho de passado e eu quero deixar algumas reflexões para nós aqui em relação ao passado. Primeira coisa que eu sempre recomendo é você fazer um cronograma reverso. O que é um cronograma reverso? Quando eu vou abrir matrícula? Dia 10 de setembro. Tá bom. Aí vem a pergunta assim, de trás para frente, né? Ou de frente para trás. Até quando você pode definir teu reajuste? No meu sistema, na minha cronograma interna, eu preciso definir pelo menos uma semana antes de abrir a matrícula. Não, na minha escola é mais complexa, tem que definir 2 semanas antes. Pronto. Eu recomendo que você sempre aguarde até os 49 do segundo tempo. Porque o Brasil é uma caixinha de surpresas. E às vezes você pode ser surpreendido, né, com uma situação positiva ou negativa do país. Para tentar diminuir o risco o máximo possível que você tem. Outro ponto importante é você analisar o histórico que você teve da massa de alunos e como foi a captação nos últimos anos. Por quê? Você tem lá, por exemplo, com apoio, indicadores de desempenho que mostram para você o seguinte. Por exemplo, se a sua captação de alunos está dentro da métrica de mercado. Espera aí, gente. Se o teu número de captação de alunos está dentro de uma métrica de mercado, é um indicador que o seu produto e o seu preço estão sendo bem aceitos por uma comunidade. Você concorda? Se o número de alunos que eu estou... Ivan, de repente, meu problema está na fidelização, está em outro ponto. Mas olha, a métrica da apoio lá, eu entro no BI e eu tenho um indicador de desempenho, quando vem a consultoria, fala para mim, olha, você captou o ano passado, fez uma reposição de base de 18%. E a apoio me mostrou que 18% é um excelente número no mercado educacional. Ótimo, nós sabemos que se eu estou captando dentro de uma média de mercado, significa que o público está entendendo o meu preço. Isso é uma coisa importante, que é a diferença que você tem de um preço ser alto ou ser caro. Caro é aquilo que eu acho que não vale o que você está cobrando. Falar, achei caro. Ou eu falo assim, achei alto, até vale, eu não posso pagar, mas eu achei alto, não serve para mim. Ok, mas ele entendeu que o que eu estou cobrando vale pela minha oferta. Tá? Então, olha que legal, esse já é um indicador para o mantenedor. Agora, não, meu número está sempre abaixo da captação média de mercado. Claro, a consultoria vai trazer outras coisas. De repente foi uma falha de marketing, foi uma falha de comunicação, ou
como acontece em muitos casos. O teu produto está deslocado no mercado. Aí já concorda que esse é um indicador que eu tenho que tomar cuidado redobrado com o reajuste. Porque se o público hoje já não está entendendo o meu número, imagina se eu errar no reajuste, como vai ficar mais complicado ainda. Perceba que hoje fazer reajuste são inúmeras variáveis, não é só planilha de custo. Essa é uma variável importante, porque lembra que eu falei que estar bem posicionado é fundamental, porque significa que eles entendem o meu preço. Outro ponto importante é você refletir a captação por segmento. Porque como nós temos degraus de preço, isso acontece muito na escola. Ela olha a escola como um todo e o número parece bom, mas você pode estar sendo enganado que um produto seu, porque vamos chamar de produto, educação infantil é um produto, aí ele tem um degrau que o pai sente, né? Porque você tem reajuste mais a subida do degrau. Isso que às vezes a gente não entende que o pai fica bravo, porque na verdade na conta dele subiu 20%, porque era o degrau mais o reajuste, né? Mas às vezes você tem que olhar também a captação por segmento, porque às vezes no geral a escola vai bem, mas ela está enganando o gestor e um produto meu, ele está mal posicionado. Isso está atrapalhando a escola, fazendo até perder alunos. Eu tive escolas que você notava que o degrau do 5º para o 6º ano, ele era um degrau que foi mal calculado. O degrau que era do 9º para o médio estava dentro de um padrão, tanto que a escola tinha uma conversão dentro da média da educação. Mas por que ela tinha uma conversão ruim do 5º para o 6º? Porque em algum momento a precificação foi mal feita, o degrau foi mal calculado e gerava um abismo muito grande. Aliás, nós recomendamos, eu sei que muitas escolas de vocês nós já fizemos essa transformação, outras não deu para fazer em todos os segmentos, que você só tenha degrau, esse degrau de mudança de preço, esquece o reajuste, de mudança de preço na virada de produto. Educação infantil para o 1º ano, 5º para o 6º, 9º para o médio. Porque outros degraus é encrenca todo ano. Nós já tivemos escolas aqui que tinha 7, 8 degraus. Depois do 2º também tem. Aí vem assim, Ivan, por que tem outro degrau no 2º? Porque o 1º ano ficava muito caro, né? E aí eu queria entrar no 1º. Mas não adianta. Aí o pai vê um outro degrau gigante no 2º, ele vai embora. Então não adiantava nada. Ele até captava um pouco melhor no 1º, e aí o pai chegava pedindo desconto para o 2º, porque ele não aguentava o preço do 2º ano. Então a gente precisa equacionar. Né? Se você na tua escola ainda tem alguns degraus a mais, conversa com a gente, porque também não basta, não é simples eliminar degrau, é complexo, e a gente pode pensar isso num outro ano. Se não der para esse ano, faz isso para um outro ano. Então, de novo, olha o histórico de captação, mas olha também por produto. Por quê? Uma escola que tem pleno controle financeiro, ela não precisa dar o mesmo reajuste para todos os segmentos, que é um erro que a gente faz. Isso mostra que a gente não está avançando no controle. Não está, porque todo ano, se eu defino 9%, eu dou 9% para a escola inteira. Dá para a gente ter uma inteligência mexendo nos produtos quando eu tenho controle da precificação do produto da maneira adequada, dessa gestão um pouco mais avançada. Lembrem que, naturalmente, um outro fator importante no reajuste é você olhar os fatores econômicos que pressionam a tua política de desconto. Como que está o país, como que está o desemprego, como é que está o crescimento da renda. Por isso que vocês têm todos esses estudos de apoio. E claro, de maneira geral, esse ano, aí eu posso falar para o Brasil inteiro, com raríssimas exceções de algumas cidades nossas, com raríssimas exceções, não é a situação do país que vai atrapalhar a nossa captação. Se for, é erro nosso, interno, no nosso mercado particular. Porque o desemprego, vocês viram que é o mais baixo aí, desde quando começou a ser vendido pelo IBGE, temos crescimento de renda nos últimos anos, então a situação ela é confortável. Lembrando que a gente sempre ensina para vocês. Mas todo mundo está pedindo desconto. É cultura do brasileiro. O brasileiro pede mesmo. Todos vocês que estão aqui pedem desconto. Né? Quando vai comprar alguma coisa, comprou uma blusinha, se eu levar a segunda, você me dá desconto. É cultural. Contra a cultura a gente não briga, a gente traz a nosso favor, tem uma política de desconto na escola,
e a gente usa com inteligência essa política de desconto dentro da escola. Então você tem informações, ela gera segurança, permite você agir de forma mais assertiva. Outra coisa fundamental, a nossa escola precisa avançar na elaboração de orçamento. Muitos de vocês estão nessa sala, já evoluíram isso com apoio, tem orçamento bonitinho. Quem usa sabe a importância de um orçamento. Ela é uma guia, ela é um farol que ilumina as decisões da escola. Olha que interessante. Uma escola nossa essa semana, ela estava querendo dar um reajuste que a gente achou um pouco alto. Falou assim, olha, eu estou achando que não está legal. Por que você está insistindo nesse reajuste? A resposta veio assim, não, é porque eu estou com receio por causa desses custos que podem vir, né, de inclusão, de mudanças na lei de inclusão, de atividades adaptativas, como tem aqui uma briga do Sindicato Especial de São Paulo, de pagar a elaboração de provas adaptadas, etc e tal, né? Então eu acho que os custos também são maiores. Tipo assim, como assim os custos são maiores? Olha o teu orçamento. Você não tem orçamento? Tem. Vamos lá, qual foi a projeção para 2026? Foi X. Estamos indo bem? Olha, até melhor do que eu esperava. Ó, então, a gente cumpriu o papel, né? Eu não tive aumentos de custos que foram adicionais. O orçamento deixou muito claro que a gente calculou muito bem o impacto do Brasil nas coisas e funcionou. Então, se funcionou, por que eu estou querendo punir o passado? Não, porque às vezes a escola fala assim, ó, a gente sempre fala, um dos maiores custos é folha de pagamento, então a gente monitora o reajuste sindical. Aí a escola diz assim, não, mas você viu quanto aumentou a luz, quanto aumentou a água, quanto aumentou os alimentos, foi 10, foi 15, foi 20%. Tá bom, mas vamos olhar o orçamento? Gente, o orçamento, isso foi tudo previsto, a gente prevê isso no orçamento. A gente faz a previsão do ano seguinte, já com o risco. Vocês que fazem aqui com apoio sabem que a gente calculou o orçamento muito pé no chão. A gente, primeiro, crescimento sempre, se possível, é para menos. E aumento de custo sempre que possível é para mais. Aí no final a conta fecha bem. A gente é muito conservador quando se trata de orçamento de escola, porque a gente sabe que é um ambiente caótico, a escola particular. Olha, então camarada, deu um orçamento. Né? Você percebeu? Às vezes o mantenedor pega uma variável. Não, mas você viu quanto aumentou o alimento, quanto aumentou a água, quanto aumentou a luz? Ok. Mas isso é uma variável dentro de um orçamento com inúmeras contas. Olha, deu certo o orçamento? Deu. A previsão era acontecer isso, era deixar tanto de resultado, está até 2, 3% melhor. Pronto, se está 2, 3% melhor, eu tenho até margem, se eu quiser, para diminuir reajuste. Está na minha mão. Ou não, vamos manter com sabedoria, porque o resultado está bom. A Apoio mostrou que esse resultado financeiro está dentro da métrica de mercado educacional, estamos indo bem. Perceberam a importância de ter um orçamento bem feito na mão e projetar? Tanto que, quando nós procuramos fazer os orçamentos dentro da educação, ele passa por duas fases. Isso é legal, estou vendo até o Elvio aí, é legal que o Elvio vai comparar com outras empresas, viu, Elvio? Você que também trabalhou em outras multinacionais, é completamente diferente, tá? Na educação, a gente faz um primeiro orçamento em novembro e fazemos uma revisão orçamentária em março. Por quê? Porque a gente previu um número de alunos e faturamento, que a gente não sabe se é real. E às vezes a escola fecha a turma, demite professor, você concorda? Em novembro, a realidade não está fechada da escola, mas a gente já faz uma previsão. Aí quando chega em março, você faz um ajuste fino, ó, o faturamento foi um pouquinho menor, ou foi melhor, folha de pagamento, a gente até fechou algumas turmas, então vai diminuir um pouquinho, ou vai aumentar um pouquinho, pronto. Aí fecha o orçamento e a gente tem que seguir durante o ano essa previsão orçamentária, tá? Então, eu estou incentivando porque eu sei quantas das nossas escolas, na parte financeira e orçamentária, elas resistem muito em subir alguns degraus. Resistem muito. Ah, uma coisa, viu, gente? Pelo amor de Deus, não fica fazendo reajuste por cálculo de contabilidade, tá? Ó, visão contábil é diferente de visão gerencial financeira. Porque tem muita escola que pede para o contador calcular. O contador olha a planilha básica lá, depreciação, ele coloca um monte de coisa que a gente nem usa.
para a visão gestão do dia a dia de escola e vem com um número assustador, você tem que ajustar 15%. Pelo amor de Deus, tá? Quer olhar o olhar contábil? É válido, mas ele não pode definir o que vai ser o reajuste da sua escola. Agora vamos falar um pouquinho do futuro. Ó. Olhei o passado e o presente. Como é que foi o meu orçamento? O que aconteceu do ano passado para cá? Estamos indo bem? Estamos indo mal? Foi mal calculado? Eu calculei muito bem? As coisas deram certo ou não deram certo? Quais são os indicadores econômicos do presente? Olhei o meu histórico passado de captação de alunos, que eu vi que o produto tem sido bem entendido ou não está sendo bem entendido pelas famílias, já discuti isso com apoio, etc. e tal. Vamos também projetar agora o futuro, lembrando dessas pressões que nós temos, né? Um ponto importante, que eu já falei, mas eu vou me aprofundar, é sempre a gente monitorar no futuro o olhar sindical. Vocês aqui, vocês sabem, nós temos escolas no Brasil inteiro, e aqui nós temos gente aqui, só nesse dia de hoje, pelo menos uns 10 estados que eu estou vendo aqui, tá? Então, olha como está o comportamento sindical da sua região. Vamos dar um exemplo. São Paulo, dessa vez para alívio do estado de São Paulo, o sindicato já fechou a convenção 2 anos. Então, a gente já sabe como vai ser o reajuste do ano que vem. Mas tem estados que a convenção não está definida para o ano seguinte. Então, isso é um olhar bacana e perigoso. Aí, o que eu recomendo? Qual é o comportamento do seu sindicato? Nos últimos 5, 6 anos, é um sindicato forte? Olha, Ivan, é assustador. 2 anos atrás, os caras fecharam a convenção, eles conseguiram 3% de ganho real no salário. Então, o comportamento de um sindicato, da força de um sindicato, ela ajuda muito você a definir o que virá. Porque o que eu falei, infelizmente eu tenho que fechar o reajuste agora, mas a data base é o ano que vem. Tem estados que é março, tem estados que é abril, tem estados que é junho, a data base. Então você não sabe como vai estar o país lá. Tudo bem, se na sua cidade, no seu estado, já está definido como vai ser o padrão, por exemplo, vamos pegar São Paulo como referência, que é a média de 2 índices de inflação. Ótimo, está sob controle. Já se sabe qual é o ganho real, qual é o reajuste. Claro, a inflação pode mudar um pouquinho, mas pelo menos a gente sabe qual é a métrica que vai ser calculada. Mas, exemplo de São Paulo, no ano passado, a convenção tinha vencido e agora tem que esperar o que esses caras vão fazer. Então é bom você olhar o comportamento do teu sindicato, tá? Isso é um dado que pode influenciar no teu reajuste. Tem cidades aqui que nós determinamos assim no apoio. Na tua nós vamos fazer 9%. Por quê? Nós vamos colocar 1% de margem de segurança, porque está muito esquisito a briga do sindicato, e já aconteceu há 2 anos atrás ali que vocês tomaram uma porrada do sindicato. Então aí se a gente errar, o ano que vem a gente corrige 1% para menos. Tá? Mas o sindicato ele é muito importante de olhar de futuro, porque a maioria das escolas, no mínimo 45% a 60%, 65% do custo é folha de pagamento. Então eu falo assim, na folha a gente não pode errar. Nos outros custos dá para engolir um erro, mas na folha, se a gente errar, o impacto na escola é pesado. É pesado, né? Claro que você também tem outras contas grandes, em especial, além da folha, o aluguel. Quem aí trabalha com aluguel, olho no aluguel, né? E como que está o teu contrato de aluguel. Nós sabemos que tem escolas nossas que, por exemplo, às vezes o contrato de aluguel vai ter que ser renegociado. É perigoso. Então, a gente vai ter que tentar sentir um pouquinho, essa é uma variável pesada. Quem já está com aluguel garantido, só IGPM, ou IPCA, ou o contrato já está definido o reajuste, fica tranquilo. Mas seria um índice importante, até porque, geralmente, as escolas que pagam aluguel, mesmo escolas que às vezes são, por exemplo, confessionais, ou que têm o prédio próprio, elas também às vezes pagam aluguel para a congregação. Tem um aluguel definido. Então depende muito do modelo que nós temos aqui. Mas na escola particular tradicional, vamos pegar assim, que ela não é confessional, etc., geralmente o impacto de um aluguel, ela vai flutuar pelo menos de 7 a 10% do faturamento da escola. Então é um impacto alto. Então a gente não pode
tomar cuidado como é que é o reajuste de aluguel dessa escola, porque ela vai entrar muito aí na nossa precificação. A gente também tem que ficar de olho, naturalmente, nesses indicadores, como, em especial, os indicadores de inclusão, tá? Nós estamos, inclusive, aqui na Apoio, nós vamos tentar gerar um indicador novo para vocês o ano que vem, que é um indicador inédito, mas como nós temos muitas escolas, eu acho que a gente vai conseguir, com muito estudo aqui, um pouco de sabedoria, começar a gerar para vocês alguns indicadores de inclusão, para vocês poderem comparar com outras escolas, porque os outros índices eu tenho. Se você está indo bem aqui, se está indo mal lá, eu consigo ter indicadores de desempenho do mercado educacional para direcionar você no dia a dia. Mas não existe ainda um indicador, por exemplo, olha, qual é a média de crianças laudadas por escola? Para eu saber se a minha escola está acima ou está abaixo. Tá, e dessas escolas, eu estou falando das crianças laudadas, porque a gente tem que partir por ela, tem outras que não tem laudo, né? Mas das laudadas. Olha, será que a gente consegue, de repente, dentro das laudadas, criar indicadores por algumas categorias principais? Não sei, a gente vai ter que estudar a massa estatística. Mas qual é o custo médio? A gente vai tentar, gente, a gente vai precisar de vocês, porque quando chegar aquele período de fevereiro, que eu vou coletar dados para fazer o diagnóstico educacional, que são os indicadores de desempenho, esse ano nós vamos fazer algumas perguntas sobre inclusão para todas as 1.000 escolas, que eu vou tentar ver se tem lógica. De repente eu vou falar, gente, porque você sabe que nós somos muito chatos com estatística aqui. De repente a gente vai estudar e falar, gente, não tem lógica. Por que talvez não tenha lógica? Eu vou tentar me explicar. Porque eu tenho, por exemplo, estados do país que permitem estagiários, e eu tenho estados que não permitem. Já muda a conta. Já muda, né? Então tem legislações muito específicas. Então nós vamos querer ver se vai dar uma liga para gerar um indicador que guie você. Qual é o custo, qual é a média de funcionários por criança. A gente vai tentar, porque realmente esse indicador está perturbando muito na hora da gente calcular, né, os custos da inclusão dentro da escola particular. Então nós vamos fazer um esforço, ficou aqui como um dos nossos novos projetos para o ano que vem. Então não estranhem que nós vamos pedir indicadores ligados à inclusão, para a gente tentar ajudar vocês criando algum indicador de desempenho voltado para a inclusão, tá? Já falei também aí do degrau e etc. Aí vem uma pergunta clássica da escola particular. Ivan, mas eu fiz investimentos na minha escola. Eu posso e devo repassar para a família? É aí que vem o cuidado. Se eu for pelo contador, a visão contábil, sim, aumentou teus custos. E eu tenho que repassar. Só que educação não é pão de queijo, que eu determino um valor hoje e o ano que vem eu mudo, mês que vem eu mudo o preço do pão de queijo, né? Para pagar a máquina que eu comprei. Educação é muito mais complexa. Então o que a gente precisa pensar é o seguinte: se o meu investimento que eu fiz na minha escola, ele é um investimento que vai mudar o posicionamento da minha escola em relação ao público-alvo, ok. Então eu já sei que eu fiz assim, coloquei piscina na escola, coloquei quadra de futebol e tênis, que é de beach tênis, que é um pedido aqui da minha região, que eu quero atingir um novo público. Foi estudado com apoio, estamos reposicionando a escola para um novo público. Aí sim, eu vou repassar determinados investimentos. Agora, se esses investimentos que eu fiz, eles não modificam, eles só são para me manter naquele determinado posicionamento, gente, eu vou ter que diminuir o investimento de outro jeito. Porque lembra, se eu repasso na mensalidade, eu não tenho aluno. Pelo contrário, aí vamos voltar para o orçamento. Um orçamento bem feito sempre deixa margem para investimentos. A máquina de investimento já está no orçamento. Toda escola, todo ano, tem que investir, seja numa pintura, numa troca de material, né? Então não vamos confundir os investimentos que são para manutenção do produto educacional, manter com uma qualidade, com o investimento que eu estou querendo posicionar para um outro nível a minha escola. Né? Estou criando novos espaços que isso acontece de vez em quando. A escola resolve que ela quer modificar o seu produto, começar a modificar o seu público-alvo naquela região. E eu acho saudável, né? Não tem problema nenhum.
Claro que com cuidado, né? Isso tem que ser feito aí com bastante cuidado. Outra coisa, gente, muito cuidado nessa fase que nós estamos com os oportunistas. É inadmissível, numa época como essa que nós estamos vivendo, a gente ainda se perder tempo com oportunista. Vou dar um exemplo de oportunista. Como pode o cara vende sistema de ensino e vou fazer uma live, vou te dar um material de como reajustar a mensalidade da sua escola. Sabe que não cai a ficha que esse cara está querendo me atrair lá para vender sistema de ensino? Eu acho de uma falta de ética um negócio desse. O cara vende fotografia, então, super live, reajuste da mensalidade da escola. Não caiam nesse tipo de golpe, são pessoas irresponsáveis, que ela vai falar aquela coisa básica de um feijão com arroz que hoje não responde mais à demanda. Muito cuidado também com pesquisas fajutas, que é um desserviço. O cara vai, vou falar para você como está o reajuste das escolas. E ele solta lá um número para você ficar feliz. Cuidado com essas pesquisas fajutas que tem no mercado. Ok, se você perguntar para apoio assim, apoio, hoje, quanto em média as escolas estão reajustando? Eu resisto muito em falar esse número, porque senão parece que eu rasguei tudo que eu falei até agora e joguei no lixo, já que as histórias são únicas. Mas se eu puder pegar um espectro estatístico, sabe, tirando os pontos fora da curva, porque tem motivos muito claros esses pontos fora da curva, nós hoje, por enquanto, estamos lá numa flutuação de 7,5% a 8,5%. Tá? Uma flutuação. Eu tenho escolas que, por questão estratégica, nós temos 5,5% em alguns segmentos. Eu tenho escolas que, por questão estratégica, temos 9 ou 10 por correção de erro do passado também. Mas a gente estudou e viu que tinha espaço no mercado para subir aquela mensalidade. Então, foi bem pensado. Não é porque o cara deu 9, 10, nossa, você viu só, Ivan? Imagina se, sei lá, um de vocês é concorrente de uma escola minha dessa. Claro que não vai ser porque eu não atendo seus concorrentes, a gente tem exclusividade com vocês. Mas imagina só, se você concorre com uma escola dessa minha que eu dei 10,5%. Aí você se empolga, você viu? Vamos dar 10 também, eu sabia que tinha alguma coisa errada no mercado. Você vai dar um tiro no pé. Porque isso foi feito de uma maneira muito bem pensada, de um posicionamento, do produto, e o bobão veio atrás, querendo dar 10, porque eu dei 10, 10,5, vai quebrar a cara. Tá? Então, mas a média, Ivan, mas por que a média está dentro disso? Tem uma lógica, tá? A inflação, ela está em queda. Para alguns que eu estive até presencialmente semana passada, eu até falei um pouquinho disso. Nós temos uma prévia agora da inflação chegando em torno de 5,1%. Tá? E pode ser que ela caia mais. Por quê? Que dizem aí os analistas até do valor econômico, e você queria falar um pouquinho de economia. O pessoal fala assim, por que o governo não está fazendo tanto esforço para baixar as tarifas com os norte-americanos? Eles vão fazer um esforço, mas daqui uns 3 meses por aí. Por quê? Porque eles sabem que no primeiro momento o impacto é de queda de inflação. Pensa bem, eu tenho lá uma safra inteira de laranja que eu não posso escoar para o mercado norte-americano, porque o cara colocou 50% de tarifa, ele joga no mercado nacional, que não pode estragar a laranja. Já teve queda do preço da laranja em 30% na semana passada na análise de mercado. Imagina se o café não vai sair da tarifa de 50%, vai inundar o mercado brasileiro de café, então cai a inflação. Então o governo viu que, olha, isso vai gerar boas notícias para o governo. Claro que o governo sabe, a longo prazo isso é um tiro no pé, que começa a gerar desemprego. Então não, segura uns 2, 3 meses aí depois a gente vai negociar essas tarifas. Nisso, saiu na imprensa 2, 3 meses seguidos de queda da inflação. Mas mesmo que isso não aconteça, hoje nós estamos 5,10, 5,20 de inflação. Se você joga média dos reajustes sindicais, coloca um ganho real, dificilmente isso vai ultrapassar 7% de impacto na folha de pagamento. Dificilmente. É raro um sindicato conseguir dar um ganho real acima de 1,5%. Claro que eu estou considerando que você não vai contratar mais gente do que tem hoje. Pega o mesmo grupo de funcionários,
estamos falando de reajuste. Tem gente que fala assim, mas não, a minha folha cresceu 15, mas também você contratou um monte de gente, meu filho. Eu estou comparando banana com banana, né? Então, o mesmo grupo de funcionários hoje, o ano que vem. Tá? Então, o sindicato dificilmente consegue um ganho real que ultrapasse aí 1,5%. Tá? Isso não acontece. Então, se você trabalha pelo menos 7,5%, você está bem coberto. Eu falei que o custo maior é a folha de pagamento. De novo, gente, é simplesmente uma análise tosca que eu odeio dar para vocês, porque eu quero que a gente avance. O que eu preciso que vocês entendam é assim. Que momento nós estamos na educação? É um momento que nós temos grupos educacionais extremamente competentes, onde ele já entendeu que a educação vista como um produto, como uma empresa, eles trabalham por uma boa qualidade de ensino, acabou aquela ideia que os grupos educacionais faziam qualquer educação, sabe por quê? Eles entenderam que não fidelizava, e eles precisavam de fidelização para crescer. Então vai ver o trabalho pedagógico, de treinamentos, que esses caras fazem com a coordenação, com professores o ano inteiro, com indicadores de resultado. É lindo de ver, tá? Aquela ideia que nós tínhamos há 15 anos atrás, dos grupos educacionais faziam uma qualidade ruim de educação, foi para o vinagre, porque eles notaram que não garantia a fidelização, que a família espanava. Então hoje eles trabalham com índices de fidelização top, 90% pelo menos de fidelização. E eles sabem que para fidelizar precisa de qualidade de ensino. Só que eles são extremamente profissionalizados. Eles têm um número na mão que permite ele mexer estrategicamente com o reajuste, com a política de desconto. E isso torna eles muito fortes em termos de mercado. Então nós temos grupos educacionais. Do outro lado, além dos grupos educacionais, nós temos toda uma nova geração, que são sucessores, né? Que não é mais aquele pedagogo com um sonho da educação, que de coração lindo veio para montar uma escola, que ele não entendia nada de administração e financeiro. Essa geração está sendo sucedida, sei lá, o meu filho que é engenheiro, o meu filho que é administrador de empresas, que é uma geração que já vem com um olhar de negócio. Então ele sabe que como negócio ele precisa ter controle sobre os processos para que ele possa mexer estrategicamente. Reajuste de escola não é jogo de damas, que é o que eu falei do monitoramento pelo concorrente, que todo mundo mete a pedra igual. Tem muito mantenedor e diretor ainda jogando damas. O que falaram no grupo de WhatsApp? Que todo mundo vai dar em torno de 9. Vamos todo mundo dar 9. É xadrez. A gente mexe estrategicamente a peça. Porque hoje eu quero que vocês notem que ter um financeiro e um controle pleno vai te dar, ela é ferramenta de fidelização e captação poderosa. Ela ajuda na captação, porque permite você tomar decisões rápidas. Vem lá 3, 4 famílias, tá pedindo um desconto que foge de um padrão, mas você tem dados que sabe que você vai equacionar e o teu resultado vai ser melhor ainda no final. Você conhece as vagas que são ociosas, você tem história onde aquele grupo vai preencher ou não vai preencher. Estava falando disso com a escola ontem. Falei, entra lá no BI. Verifica, por exemplo, a turma do 7º ano. Quantos alunos você tem hoje? 20. Quantos cabem na sala? Sei lá, 30. Tá, no histórico dos últimos anos, quantos alunos novos entraram nessa turma? 4. Então você tem 6 vagas em média ociosas. Dessas dá para trabalhar um desconto maior, A ou B. Se você tem dados na mão, permite você jogar xadrez no mercado e ganhar muitas matrículas de forma significativa. A IFAMA, esse camarada, entrou com 30%. Vou dar um exemplo. Mas eu te provei que era uma vaga ociosa que não ia preencher mesmo. Mas aí eu tenho a estratégia, porque eu sei que eu não consigo tirar o desconto inteiro, mas eu consigo tirar pequenas partes. A gente sabe que pela psicologia do consumidor, se eu chego lá para o pai que está com 30, eu consigo tirar 5% no ano, no outro. Tem movimentações inteligentes que dá para fazer. E isso eu ganhei uma matrícula, ganhei uma família interessante para dentro da escola. Então, esses olhares, eles são fundamentais, porque o mercado educacional hoje,
ele exige que esta parte financeira seja ferramenta diária para você poder trabalhar a captação e a fidelização. Então, o que eu peço para vocês que tenham essa coragem de continuar evoluindo o olhar financeiro da sua escola, tá? E o que menos me preocupa, muitas vezes, é você saber exatamente, às vezes, o custo por sala. O custo por sala é interessante, mas às vezes o que faz a gente tomar até decisões mais rápidas é o custo do produto, porque isso também engana. Se eu olho o custo de uma turma, eu tenho que olhar o impacto dela no todo. Este segmento, anos iniciais, que resultado ele está me dando? Porque muitas vezes uma turma não está dando resultado, mas ela contribui para que o todo funcione de uma maneira eficiente. E o último recado, eu vou abrir para perguntas de vocês aqui nos próximos 15 minutos. Para quem quiser, claro, fazer alguma pergunta para ficar bastante à vontade. Lembre-se, eu também não posso administrar escola só por planilha. Planilha não tem sentimento e a gente quebra uma escola. A planilha ela é importante, o orçamento ela é importante, mas eu tenho que olhar num contexto global. Eu sempre dou exemplo de escola que às vezes chega para a gente e fala assim: Ivan, por um buraco que eu tive de um problema lá atrás, essa turma de 4º ano só tem 3 alunos. Eu vou fechar, porque o prejuízo é grande. Eu olho e falo assim: não vai não. Engole o choro e engole o prejuízo. Mas por quê? Porque você desarma todo um pedagógico. Aí eu tenho que demitir os professores do 4º ano, o ano que vem eu tenho que demitir o professor do 5º, o ano que vem do 6º, e é fácil montar um pedagógico? É dificílimo. Você desarmoniza todo um trabalho da escola. Então tem hora, engole o prejuízo, mas conscientemente, né? Eu sei o que eu estou fazendo. Percebeu a diferença? Se eu fosse olhar só pela planilha, fecha. Vamos mais longe. Vou fechar um turno. Será que vale a pena? Precisa estudar. Mas o turno X da manhã não está dando resultado, tem poucos alunos, vou ficar só para tarde. Ou vice-versa. Ok, às vezes está correto. Mas eu tenho que olhar num olhar global maior. Quantos alunos desse que, quando eu só tinha de manhã, à tarde, só educação infantil, né? E estava fraco. Eu tinha lá só 10, 12 alunos. Mas quantos desses alunos depois migravam para amanhã para a formação do 1º ano? Vamos fazer uma média dos últimos anos? Poxa, era uma média de 7, 8 alunos. E se eu não tiver mais esses 7, 8 alunos? Esses 7, 8 alunos compensam eu ter prejuízo na educação infantil da tarde? Ivan, compensa, porque esses meninos estão entrando no 1º ano e estão fazendo um ciclo de vida de pelo menos 9 anos dentro da escola. Entendeu como o olhar tem que ser maior? Se a gente olha um olhar muito reduzido de uma situação momentânea, a gente toma decisões que eu só vou perceber o impacto daqui 2, 3, 4 anos, ou eu nem sei o que me atingiu. E nós temos aí um problema bastante sério, tá? Mas então, essa é uma média hoje aproximada de mercado, bastante segura. Eu até digo assim, se a nossa escola hoje não avançou ainda esses instrumentos financeiros, vamos pelo conhecimento empírico, né? Que é baseado na experiência e na segurança, paciência. É o que resta para a gente tomar uma decisão, e a gente está sempre aqui para ajudar vocês nas reflexões. Claro que muitas dessas reflexões a gente fala, não tenho muito como te ajudar, eu não tenho seus dados ainda. Vamos evoluir para o ano que vem? A gente tem trabalho a fazer a 4 mãos, né? De organizar esse financeiro, de ter a coragem de montar um orçamento, de evoluir essa visão orçamentária. Por que evoluir, pessoal? Porque a gente monta uma primeira versão de orçamento, depois você vai ampliando. Você tem condições de ir limpando o número, dividindo a atividade primária da atividade secundária, separando os colaboradores. Por exemplo, às vezes você tem lá colaboradores de limpeza, aí você já evoluiu, mas o custo desse pessoal está sendo pago 10% pela atividade complementar, porque é o tempo que usa. Você pode ir evoluindo a visão orçamentária e ficando bem assertivo nos números, mas realmente é desafiador e não é para... Tem que gostar. É chato, já vou avisar. Não é gostoso ficar mexendo nesses números, não. Então, tem alguns que são apaixonados aqui na sala, que eu sei. Mas, no geral, para vocês, que são muitos pedagogos, diretores pedagógicos, não é a parte
parte mais gostosa, mas é fundamental para a sobrevivência da escola hoje. Legal? Bom, eu vou abrir aqui para perguntas. Claro que depois eu sei que muita gente que está tímida, eu vi que já chegou algumas mensagens no particular aqui para mim, a equipe inteira ajuda vocês, mas eu posso abrir aqui para umas 2 ou 3 perguntas para a gente tirar dúvidas aí de vocês. Se alguém quiser perguntar, pode abrir o microfone e perguntar. Também se teve alguma coisa escrita no chat ou posso abrir? Pode abrir, bom, o pessoal ficou bem tímido hoje aqui no chat. Não é tímido, é que o assunto é perturbador mesmo. Exato. O assunto perturba a cabeça da gente. Deixa eu falar uma coisa importante. Não adianta nada você reajustar e perder a mão na política de descontos, tá? Não adiantou nada. Reajustei 9% e aumentou os descontos em 15%. Então, junto com o reajuste caminha uma política de descontos. Não se falta. A gente, a escola que deu o reajuste depois sentiu a pressão e ficou dando um monte de desconto, quando vai vir tem menos dinheiro no caixa. Mas eu reajustei de 9%, tem menos dinheiro. Claro, você aumentou o seu desconto de 10% para 15%, isso tem menos dinheiro no caixa, né? Então não adianta nada, tem que caminhar junto, reajuste com a política de desconto de vocês, tá bom? Última coisa, cuidado com as contratações. Não vai se empolgar, tem que ter uma lógica, as contratações para o ano que vem, por isso que é legal se você tem orçamento, que você gerencia um pouco as contratações. E última coisa, que impacta muito no custo das escolas, e ela é surpreendida. Você tem que estar muito alinhado, pessoal que faz captação de alunos, secretaria, direção. Em que sentido? Para cuidar da chamada abertura de uma nova turma. Está cheio de escola que é assim, não tem esse controle fino, aí quando vai ver aquela turma só cabia 28, mas já está com 30 matriculados, e agora? Agora não tem alternativa, vamos ter que dobrar a turma. Acabou com a lucratividade. Acabou, por causa de 2, 3, 4 alunos. Então você tem que ter um controle, e muitos gestores perdem a mão mesmo. Ele não sabia porque ele vai pela captação caiu na secretaria, e às vezes a secretaria não joga no sistema porque não trouxe a documentação, mas ele já está matriculado. Olha como é complexo isso. Muitos de vocês só jogam no sistema depois que às vezes a mãe trouxe o documento. Mas ela já assinou até um contratinho, às vezes lá de rematrícula, pagou a primeira parcela, só tem um delay do sistema. Tem escola que a secretaria não dá conta, ela demora para colocar no sistema por causa da correria. Então a gestão tem que estar muito afinada, porque quando você vai ver, por que contratou mais gente? Porque dobrou turma aqui. Mas você está com o mesmo número de alunos do ano passado? Como é que você tem o mesmo número de alunos com mais turma? Tanto que no BI, lá no diagnóstico educacional, você tem a aba turmas, que justamente a gente tenta mostrar para o gestor, cuidado com o número de turmas. Você não cresceu o suficiente para ter mais turmas. E agora aumenta o teu custo, que tem que contratar. Dobrou sala de aula, é o maior custo da escola que dobra mão de obra. Tá? Então, muita gestão. Ivan, mas a gente perdeu 4 alunos. Às vezes é melhor perder 4 alunos do que você dobrar uma turma. Mas como eu vou saber disso? Vai lá buscar com a gente no BI. Eu sei quantos alunos em média você capta para saber se vale a pena ou não você manter aquela turma ou arriscar dobrar uma turma, tá bom? Então esse é um ponto que, esfarela o orçamento. A gente vai olhar o que aconteceu nessa escola, que o orçamento está com menos dinheiro do que o previsto, porque abriram 3, 4 turmas a mais. Mas como? Com o mesmo número de alunos? Pois é, mas é que chegou uma a mais ali, e uma colar, e a escola... A pressão das mães, né? Ficou pressionando, aí a gente foi lá e dobrou a turma. Então, muito cuidado com isso, tá bom? Vamos lá, eu lembrei desses 2 pontos importantes. Alguma pergunta, pessoal? Vamos lá, se não tiver pergunta, a gente vai para o nosso encerramento aqui com a Tamires. Legal. Bom, todos vocês naturalmente trabalham conosco, então tem o nosso particular, sabe que é pronto atendimento aqui. Então, nós estamos agora nessa época de fechar os reajustes com vocês. Contem conosco, consultem, né? Saem fora um pouco desses grupos de WhatsApp. Vamos conversar de uma maneira, inclusive, que o ano que vem a gente aprimore os estudos financeiros de vocês. E aí não depende muito do apoio, é um trabalho a 4 mãos, né? A escola também precisa querer fazer esse trabalho interno
mas nós estamos aqui à disposição. Inclusive, a gente não cita nome por questão ética, mas eu já vi algumas escolas que estão avançadíssimas conosco nos financeiros. Isso nos dá muito orgulho de vocês. Então, gratidão, gente. Eu vou passar para a Tamires. Tamires assume para fazer o encerramento. Um minutinho só para a Tamires encerrar com vocês. E obrigado pela participação. Até o próximo Academy aí. Vai lá, Tami. Maravilha. Obrigada, viu, pessoal, pela participação de vocês. E antes de encerrar, vou compartilhar aqui no link, tá? Lá no chat, para vocês preencherem, né? Devolutiva, né?